Desde 2010 que o Dia da Memória do Holocausto, 27 de janeiro, faz parte do calendário parlamentar português, seguindo assim a iniciativa das Nações Unidas, que em 2005 consagraram este dia como de homenagem aos milhões de vítimas que morreram nos campos de extermínio nazis. Em 2019, Portugal tornou-se também o 34º Estado membro da Aliança Internacional para a Memória do Holocausto. Os crimes da Shoah devem ser rememorados, as suas vítimas honradas e as gerações futuras trazidas permanentemente ao conhecimento do que foi, para o prevenir e combater permanentemente. O antissemitismo, o ódio racial, a xenofobia, a homofobia, qualquer forma de ódio em relação ao outro não tem espaço nas sociedades democráticas, não tem espaço nos Estados de Direito, não tem espaço na humanidade. O Holocausto nazi tem sido apontado como o exemplo máximo de desumanidade e barbárie civilizacional. Foi um programa estabelecido e executado de forma planeada, por etapas, sustentado numa cultura de ódio e de preconceito, promovido e alimentado por uma forte e eficaz campanha de propaganda e desinformação que soube explorar a crise financeira e social do pós-Primeira Guerra Mundial. Foi um propósito que contou com a cumplicidade, a colaboração, ativa ou passiva, e a indiferença, parte significativa, da população de vários Estados. No ano em que se comemoram os 75 anos da libertação do campo de extermínio de Auschwitz-Birkenau, a exposição Além do Dever, diplomatas reconhecidos como justos entre as nações, e a exibição do documentário Aristides de Sousa Mendes, o cônsul injustiçado, da jornalista Diana Andringa, recordaram todos os que deram o exemplo ao desobedecer a ordens que acharam injustas e desumanas. A lição que se tira é que não é obrigatório obedecer a ordens quando essas ordens vão contra os nossos princípios. E eu acho que é isso que a exposição mostra. Como o Aristides Sousa Mendes, sobretudo, mas também o próprio Sampaio Garrido, Teixeira Branquinho, para Portugal, mas outros a nível internacional, no caso de diplomatas. Ou pessoas que, não sendo diplomatas, arriscaram a sua vida para salvar os judeus. E não judeus, portanto, mas normalmente, enfim, era sobretudo judeus. In the darkness, the very deep darkness of the Shoah, there were also lights. The lights were too few. They couldn't balance the evil of the Shoah and the industrial massacre of 6 million Jews, 1.5 million children that were killed only because they were born Jews. But these people are really lights that kept the spirit of humanity. And these are the people that usually we describe as righteous among the nations. A sociedade ignorava completamente o Aristides Sousa Mendes. Eu próprio ignorava até ter ouvido uma conferência de professor Douglas Wheeler. Depois, no Ministério dos Negócios Estrangeiros, onde eu tinha que ir, obviamente, pedir os papéis, houve aquela reação, mas o que é que vai dizer sobre ele? Eu disse, olha, naturalmente bem, ele salvou uma série de pessoas, é natural que eu diga bem, mas ele não cumpriu os seus deveres de funcionário. O dever de um diplomata é obedecer. Eu fiquei bastante mal disposta com aquilo. Devo dizer que, se esta foi a posição de um diplomata, o Ministro dos Negócios Estrangeiros da altura, que era, penso que o Dr. Deus Pinheiro, portou-se muito bem e deu imediatamente autorização para ter acesso a todo o arquivo relativo a ele. Os funcionários do arquivo da doutora Isabel Favreiro foi impecável e toda a gente foi impecável, mas era uma surpresa para as pessoas. Penso que a maioria das pessoas não sabia. Depois, quando eram confrontadas com a história, eu acho que as pessoas se comoveram. Quando passou o documentário, as pessoas comoveram-se com a história. We believe that this year, 2020, which is the 80th anniversary of the operation of Aristides de Sousa Mendes, it is important to have here at the Parliament an exhibition that shed lights on his operation and operation of other diplomats during the war. These diplomats that risked their career, their salaries, their welfare, sometimes their lives and their family lives, in order to follow their moral compass, like Aristides, who preferred to follow his moral compass and not the instruction of the
administration. A maior parte das pessoas estava convencida que, de facto, Portugal era um país que tinha acolhido muito bem os judeus e que essa responsabilidade era do Dr. António de Oliveira Salazar. Mesmo para algumas destas pessoas que foram salvas por ele e que tinham depois no passaporte o carimbo com o nome dele, eles pensavam que era a política portuguesa, não pensaram que era um ato individual. These people very often disobeyed orders because they believed they gave more importance to their ethics than to the administrative instructions. When you have a person that follows his ethics, it doesn't matter to which nationality he or she belongs. What mattered for them was that they will not be bystanders, indifferent bystanders. They will do what they could in the very modest means that they had in their hands in order to save lives. O que me impressionou mais foi a falta de coragem que os seus colegas tiveram em defendê-lo. A falta de coragem, no fundo, a concordância com a história de obedecer às ordens. E foi nele uma certa inocência. Eu penso que ele, de alguma forma, acreditou que se ele explicasse porque é que tinha tomado aquela decisão, que iria ser compreendido e que não podiam castigá-lo por ter feito aquilo. Eu acho isso uma inocência extraordinária. Ele era um homem conservador, não era da oposição portuguesa, não era da oposição ao regime. E deve ter pensado, mas eu só fiz bem, se eu só fiz o bem, porquê é que é de ser castigado? E eu acho que ainda hoje o que temos de descobrir é que obedecer a ordens não pode ser um imperativo absoluto. O que é o imperativo absoluto é o nosso imperativo para com os outros homens e para com a humanidade, homens e mulheres, é a humanidade.